Olá, me chamo Lucas Wolff de Oliveira, fui bolsista pelo CNPq e estudo agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O trabalho que irei apresentar hoje é sobre a avaliação da qualidade industrial de linhagens de trigo adaptadas à região dos Campos Gerais. O meu orientador foi o professor Dr. Rodrigo Rodrigues Matiello. As linhagens de trigo utilizadas nesse experimento foram as linhagens de trigo melhoradas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que são provenientes de cruzamentos artificiais realizados em 2004 e que posteriormente foram submetidas à seleção individual com teste de progênio no método de condução genealógico a partir de 2007. Os objetivos desse trabalho foram a caracterização da aptidão agrícola das linhagens na região dos Campos Gerais, a avaliação da qualidade industrial e a seleção de linhagens de trigo com genótipos de alto padrão. Futuramente, espera-se a recomendação de cultivares que permitam o aumento da produtividade e da qualidade de grãos na região dos Campos Gerais. Bom, primeiramente temos como problema, que ainda é uma realidade no nosso país, que a produção nacional de trigo é menor do que a demanda nacional de grãos de trigo. Como temos aqui, segundo a Conab, em 2021, a produção nacional de trigo foi de 8,2 milhões de toneladas e a demanda é de 12,9, sendo necessária a importação de 6 milhões de toneladas. Outro problema que temos é que a qualidade de trigo produzida para panificação em algumas regiões do país ainda é inferior. Além do mais, a farinha de trigo pode ser utilizada em diferentes produtos. Além dos pães, pode ser usada em massas, bolos e biscoitos, o que exige a necessidade de uma farinha tipificada para cada tipo de produto. O experimento foi dividido em 4 fases, sendo a fase 1 a de semeadura, a fase 2 de avaliações a campo, a fase 3 de colheita mecanizada e a fase 4 de avaliações no laboratório. A fase 1 de semeadura ocorreu na FESCOM, a Fazenda Escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o experimento foi implantado no delineamento de blocos casualizados com 3 repetições. Foram avaliados 50 genótipos de trigo, sendo 47 linhagens de trigo melhoradas da UEPG e 3 cultivares comerciais, Tebio Audaz, Ponteiro e Sinuelo. Durante a fase 2 de campo, foi avaliado o ciclo vegetativo em dias, contabilizando todos os dias a partir da emergência dos genótipos de trigo até 100% do seu florescimento. Em seguida, foi avaliada a altura de plantas em metros, sendo uma média de 3 plantas medidas do solo até o limite máximo da espigueta, ignorando a altura das arestas. A colheita mecanizada foi realizada a partir da colheita individual das parcelas, com colhedora de parcelas Wintersteiger, onde cada material foi colhido separadamente em pacotes identificados, que foram levados para o Laboratório de Melhoramento Vegetal da UEPG para serem limpos e em seguida serem realizadas as avaliações de laboratório. As avaliações de laboratório foram a de rendimento de grãos, massa de 1000 grãos, peso do hectolitro e Falling Number. Para o cálculo de rendimento de grãos foi necessária a massa das amostras e a umidade. O cálculo procedeu a partir da produção de 8 linhas colhidas, ou seja, numa área útil de 9,6 metros quadrados, onde essa produção foi corrigida para 13% de umidade e em seguida convertida para toneladas por hectare. A massa de 1000 grãos foi calculada a partir da massa de 200 sementes. Para a obtenção do peso do hectolitro, ou pH, foi utilizada uma balança de peso hectolítrico e uma tabela de conversão do pH de trigo. Basicamente, mede-se a massa de grãos de trigo que cabe em 1/4 de litro e em seguida, com o auxílio da tabela, adquire-se o valor de pH. A avaliação de Falling Number ocorreu no Laboratório de Classificação de Grãos da Conab em Ponta Grossa, e para sua realização, os grãos de trigo foram moídos em moinho de laboratório para virarem farinha de trigo integral. Foi utilizado 7 gramas de farinha de trigo, que foram posteriormente misturadas em tubos de ensaio específicos com 25 ml de água destilada. Em seguida, os tubos de ensaio são limpos internamente para que toda a solução de água e farinha fique ao fundo, e era possível que fossem feitas 2 amostras por vez. Este é o equipamento utilizado que realiza a mensuração da análise de Falling Number. Na análise do Falling Number, existe uma fase de agitação de 60 segundos e em seguida
A medição da atividade da enzima alfa-amilase na liquefação de gel de amido onde mede-se o tempo para agitação e para que a haste agitadora caia a uma distância fixa através do gel de farinha que está em liquefação. A baixa atividade enzimática da alfa-amilase é observada em massas com pequeno volume e consistência pegajosa. Por outro lado, os valores muito altos, ou seja, acima de 350, resultam em massas mais secas e quebradiças. Aqui temos um resumo do quadro de análise de variância, onde foi observado efeito significativo apenas para ciclo vegetativo em dias, altura de plantas em centímetros, rendimento de grãos em toneladas por hectare, peso do hectolitro em quilogramas por hectolitro e falling number em segundos. Os valores de coeficiente de variação variaram de 1,16 a 10,64%, o que são valores adequados para experimentos a campo. Aqui é apresentado um resumo do teste de agrupamento de médias de Scott-Knott, onde as médias das variáveis que apresentaram efeito significativo na análise de variância são agrupadas e organizadas em grupos estatísticos com intervalo entre as médias de cada grupo. Para o ciclo vegetativo, houve 7 grupos estatísticos que variaram de 61 a 73 dias. A altura de plantas em centímetros apresentou 3 grupos estatísticos que variaram de 66,1 a 90,6 centímetros de altura. O rendimento de grãos apresentou variação em 2 grupos estatísticos de 1,9 a 3,04 toneladas por hectare. O intervalo observado para análise de pH foi de 73,1 a 80,2 kg por hectolitro, dentro de 3 grupos estatísticos. E por último, para a avaliação de falling number, foi observado 273,7 a 368,3 de variação em segundos dentro de 2 grupos estatísticos. Bom, então, resumindo e simplificando a análise de Scott-Knott para as variáveis que tiveram efeito significativo, para ciclo vegetativo e altura de plantas, 10 das linhagens de trigo se apresentaram mais precoces que as testemunhas comerciais e 20 tiveram altura menor ou igual que as testemunhas comerciais. Isso indica que as linhagens de trigo, algumas delas, se encontram dentro do ideotipo da região sul, que seria plantas de trigo com porte menor e ciclo mais curto, de acordo com Berit et al. Em 2002. Para o rendimento de grãos, de acordo com a Conab, no ano de 2020, a média brasileira de produtividade foi de 2,93 toneladas por hectare. Destaque para L49 e L87, que tiveram produtividade acima da média brasileira, além de serem os 2 genótipos com maior produtividade nesse experimento. Para a variável de pH, todos os genótipos se apresentaram acima de pH 73, com destaque para a linhagem L64, que teve o pH 80. Na análise de falling number, 11 linhagens apresentaram um falling number maior que 350 segundos, o que pode indicar um potencial de farinha melhoradora para mesclas de farinha. Outras 33 linhagens apresentaram um padrão para pão tipo forma, que de acordo com Ferreira et al. Em 1999, seria falling number entre 300 e 350. A partir da análise dos componentes principais, que explicaram 60% da variação fenotípica total, foi possível a seleção das 25 melhores linhagens que estiveram mais relacionadas com pH, rendimento de grãos e falling number, que se encontram ao lado esquerdo do gráfico. Algumas das linhagens agruparam mais de uma das características desejáveis, e a qualidade da farinha pode ser considerada, para alguns casos, para farinha melhoradora ou para pão tipo forma. Espera-se futuramente que seja possível a recomendação de novas linhas puras melhoradas com adaptação aos campos gerais. As linhagens apresentam precocidade vegetativa, baixo porte, rendimento de grãos adequado, além da sua capacidade competitiva no mercado devido à qualidade e potencial industrial para a farinha melhoradora. Este é um projeto que ainda se encontra no estágio de laboratório. Gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo apoio financeiro desse projeto. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Rodrigo Rodrigues Matiello, a minha co-orientadora, professora doutora Caroline de Jesus Coelho Donha, e a todos os colegas do Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui deixo o nosso contato institucional. E muito obrigado pela atenção.